Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para mais um dia estarmos orando na presença do nosso Deus. Não se esqueça que após a nossa oração nós vamos meditar na palavra do Senhor. Então fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários, pois assim mais pessoas estarão orando por você. E eu te peço também que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nos grupos da sua família, em suas redes sociais e principalmente para aquela pessoa que você sabe que está precisando de oração e também de ouvir a palavra do nosso Deus. Nós vamos refletir após a nossa oração no texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15, que diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Antes de começar a oração, eu quero te dizer que o link do meu canal que tenho lá no WhatsApp está aí fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Se você me seguir lá no WhatsApp, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação e sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia estarmos aqui reunidos, Pai, orando em tua presença. Nos reunimos, Pai, cada um em seu lugar, cada um em sua região, cada um em sua casa, em seu espaço geográfico, reunidos em espírito, em uma só fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, para orar ao Senhor, meu Pai, nos apresentando ao Senhor em oração. Pai querido, é motivo de alegria, meu Pai, estar na tua presença, nos dirigindo ao Senhor, dirigindo nossas palavras, a expressão do nosso coração ao Senhor em forma de oração. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de podermos nos dirigir ao Senhor, meu Deus, por termos alguém com quem podemos falar, com quem podemos desabafar, com quem podemos, meu Pai, explicar, meu Deus, as nossas necessidades, a nossa situação, expor, meu Pai, aquilo que passa no nosso interior, as nossas dificuldades, apresentar os nossos problemas, pedir ajuda, Pai. Estamos diante da pessoa certa, que é o Senhor, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos porque o Senhor colocou fé no nosso coração para crer no Senhor. Não estamos abandonados nesse mundo, não estamos largados nesse mundo, não estamos a sós nesse mundo, ainda que alguns momentos e circunstâncias das nossas vidas nos fazem sentir sozinhos, sentir solidão, mas na verdade nunca estamos sozinhos. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo sempre temos os olhos do Senhor olhando para nós, cuidando de nós. O teu Espírito está nos conduzindo, nos guiando, nos instruindo, nos direcionando, Pai. Jesus Cristo tem uma promessa: eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Pai querido, temos vários motivos para crer que não estamos sozinhos. Temos vários motivos, meu Pai, para crer que o Senhor nos ama, para crer que o Senhor está conosco. E a prova de que nós cremos nisso é que nós estamos agora orando ao Senhor, apresentando-nos ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos apresentando em tua presença, meu Pai, porque nós cremos no Senhor e sabemos que dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. E neste momento agora, meu Pai, a nossa alma, o nosso coração está clamando por socorro, está gritando por ajuda, Pai. Ajuda para diversas áreas das nossas vidas. Pedimos socorro por vários motivos, meu Pai. São tantas aflições, são tantas dificuldades, são tantos os problemas dessa vida, são tantas também as nossas falhas e as nossas fraquezas, meu Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos, venha nos ajudar, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço, Pai querido, que o Senhor venha trazer resposta para toda pessoa que está orando comigo, me ouvindo agora, meu Pai, precisa de resposta.
que o Senhor venha trazer direção, que o Senhor venha falar para essa pessoa, meu Pai, se a resposta dela é um sim, ou se é um não, ou se é aguarde, pois ainda não é o momento. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, lança luz na nossa mente, luz no nosso coração, luz no nosso caminho, Pai, para que nós venhamos saber, meu Pai, qual decisão nós devemos tomar, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, Pai, e qual é o tempo certo para tomarmos certas atitudes em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer alívio para a nossa alma. Eu te peço, meu Pai, por todo aquele que está com aflição na alma, que está passando, meu Pai, por qualquer tipo de sofrimento, seja em qualquer área da sua vida, meu Pai, seja na vida sentimental, seja na vida conjugal, seja por causa de algum problema físico no seu corpo, alguma dor no corpo, algum problema de saúde, alguma enfermidade que para os médicos seja incurável, seja algum problema dentro da sua casa, no seu lar, com seus filhos, algum filho, algum ente querido, meu Deus, no mundo do pecado, escravo do pecado, seja por causa de um desemprego, meu Pai, alguém que perdeu o seu emprego e está sem fonte de renda, seja por causa de alguém que seja um dono de empresa ou trabalha por conta própria, seja autônomo e não está entrando o serviço, está faltando dinheiro para comprar as coisas, para pagar as contas, para dar manutenção nas suas coisas, na sua casa, no seu carro, para pagar suas dívidas, Pai, seja por causa de perseguições, de calúnias, de fofocas, de injustiças que essa pessoa esteja sofrendo, meu Pai, seja por causa de alguma inimizade, ou também, meu Pai, por causa de alguma opressão espiritual maligna, não importa o motivo, meu Pai, nós te pedimos neste momento, Pai, que o Senhor venha trazer alívio e refrigério para a nossa alma e para a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, nos fortaleça, Pai, aumente a nossa fé, aumenta, Senhor, o temor no nosso coração, que nós venhamos ter mais reverência pelo Senhor, mais temor pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Restaure e fortaleça a nossa fé em nome de Jesus Cristo. Deus querido, limpa a nossa mente, purifica, meu Pai, a nossa mente, purifica, meu Pai, o nosso coração em nome de Jesus Cristo, para que nós venhamos, meu Pai, crer mais em Ti, ter mais intimidade com o Senhor, ter mais respeito com a Tua pessoa, com a pessoa do Teu Espírito Santo, ter mais intimidade contigo, ter mais atração, mais afinidade pela Tua palavra, ter mais desejo de estar na Tua presença em oração, compreender o agir do Senhor nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos dar paciência, mansidão, temperança, domínio próprio, Pai. Enche-nos com os frutos do Teu Espírito em nome de Jesus. Nos fortaleça, Pai, para que nós venhamos passar os momentos difíceis, os momentos de angústia, os momentos de tristeza, os momentos de silêncio de nossas vidas, os momentos de solidão, os momentos de escassez, que nós venhamos passar esses momentos, meu Pai, com força, com vigor, temendo ao Senhor, glorificando o Teu nome, obedecendo a Tua palavra, ainda que seja difícil, mas nós sabemos que não é impossível, pois para o Senhor todas as coisas são possíveis. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores e nele podemos todas as coisas para a glória do Teu nome, meu Pai. Nos ajude, Senhor, que nós sejamos vitoriosos. Tira da nossa mente, Pai, do nosso coração, todo o pensamento, todo o sentimento, toda a emoção de derrota, sentimento de derrota, pensamento de derrota, pensamentos malignos, contrários, sentimentos negativos, meu Pai, em nome de Jesus. Aquilo, meu Pai, que está tentando nos fazer desistir, tentando nos fazer parar, tentando, meu Pai, nos fazer praticar o mal, meu Deus, fazer o mal contra as pessoas, fazer o mal por causa das situações contrárias ou difíceis. Tira de nós, meu Pai, todo esse mal. Tira de nós, meu Pai, toda rebeldia, toda rebelião em nome de Jesus. Nós sabemos, meu Pai, que nós cremos no Senhor, somos filhos do Senhor, mas infelizmente ainda temos a natureza pecaminosa de Adão em nós. Por isso, meu Pai, em diversas situações,
Nós pensamos em fazer coisas erradas. Nós pensamos, meu Pai, em ter atitudes erradas perante as pessoas, contra as pessoas e diante das situações. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele fala conosco. Ele traz à nossa memória, meu Pai, as passagens bíblicas, os versículos bíblicos, o mandamento do Senhor, meu Pai, a Tua palavra que nos dá direção, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E por causa disso, meu Pai, muitas das vezes, em muitas situações, nós não praticamos aquele mal que nós desejamos praticar. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te glorificamos, porque o Teu Espírito está conosco. Ele tem nos cuidado, Ele é o nosso guia, o nosso instrutor, o nosso consolador, aquele que nos ensina no caminho que nós devemos andar. Continua, meu Pai, nos instruindo, continua nos ajudando. Eu te peço, Pai, que o Senhor não retire o Teu Espírito de nós em nome de Jesus. Não retira, meu Pai. E eu lhe peço também que o Senhor venha nos proteger com a Tua armadura espiritual, nos fortalecer na força e no poder do Senhor. Pai querido, derrama a unção do Teu Espírito sobre nós, derrama poder sobre nós, nos dá unção de vitória, Pai, nos dá unção de guerreiros do Senhor, nos dá unção, meu Pai, de filhos do Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos, meu Pai, com a Tua luz, com o Teu poder, com a Tua vida, para que todo inimigo que tenta contra nós não consiga nem ao menos chegar perto de nós para fazer qualquer tipo de mal, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor também, meu Pai, que os anjos guerreiros do Senhor, anjos valentes, anjos de guerra, poderosos em força em batalha, que eles estejam lutando em nosso favor, que eles estejam nos protegendo, que eles estejam nos guardando, repreendendo todo espírito maligno, todo mal, todo demônio, desfazendo toda obra maligna feita e enviada contra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, aquietar a fúria do inimigo contra nós. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha calar, meu Deus, toda palavra de maldição, que caia por terra toda palavra de maldição. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha anular, enfraquecer, destruir, aniquilar toda obra que feiticeiros fizeram contra nós. Bruxos, bruxas, feiticeiros e feiticeiras, pais de santo, meu Deus, obras feitas em terreiros de macumba, feitos em cachoeira, encruzilhada, feitos em boca de sapo, qualquer lugar que seja, simpatias, usando nossos nomes, usando objetos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, meu Deus, envia fogo do céu, meu Pai, e consuma todo o sacrifício feito aos demônios, feito aos espíritos malignos em nome de Jesus. E eu lhe peço, meu Pai, que no mundo espiritual, nas regiões celestiais, o Senhor venha destruir todo o acesso que os espíritos malignos e os feiticeiros estão utilizando para alcançar as nossas vidas e nos atingir quando nós estivermos dormindo, quando nós estivermos em nossos sonhos, no nosso sono, ou até mesmo acordados dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou em qualquer lugar que nós possamos estar, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro agora no mundo espiritual, seja destruída e seja desfeita toda obra satânica, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, seja destruída, caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito demoníaco, todo principado, toda potestade, todo feiticeiro, toda feiticeira, bruxo e bruxa, todo mal, todo ser que está fazendo mal contra a minha vida, contra a minha casa, meu casamento, minhas filhas, todas as áreas da minha vida, contra essa pessoa que está me ouvindo, está orando comigo, contra a casa, a família, a vida dessa pessoa que está orando comigo, está me ouvindo. Seja destruído todo mal, seja repreendido todo mal, caia por terra, seja enfraquecido toda a força do maligno, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre minha vida. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo e está me ouvindo. Em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre minha esposa, sobre os meus filhos, sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo, sobre a casa dela, sobre os cônjuges, sobre a vida sentimental, sobre os filhos, sobre os irmãos, sobre o pai, sobre a mãe. Em nome de Jesus Cristo. Deus querido, eu quero te pedir por aquela pessoa que está sentindo tristeza profunda no coração, que está com sintomas de depressão. Pai querido, eu lhe peço, tenha misericórdia dessas pessoas, envia anjos de guerra e repreenda, Pai, todo espírito maligno que está provocando tristeza nessas pessoas. Desfaça, meu Pai, e destrua toda obra maligna, meu Pai, que foi feita para colocar essa pessoa na tristeza e na depressão, em nome de Jesus Cristo. E se porventura, meu Pai,
Essa pessoa que está sentindo muita tristeza e depressão, tem algo que ela precisa fazer para essa situação mudar. Que o Senhor venha lançar luz na mente dela. Lança luz nos corações, tira as escamas espirituais. Tira, meu Deus, todo o véu que está prejudicando o entendimento espiritual dessa pessoa, entender aquilo que o Senhor tem para ela. E mostre, Pai, revele, meu Pai, aquilo que precisa ser feito, meu Deus, para que seja renovada e restaurada a alegria do Senhor no coração dessa pessoa. Pai querido, que ela não venha dar brecha, não venha dar legalidade para que o inimigo, meu Pai, consiga tocar na vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, continua nos protegendo, continua nos guardando, continua nos livrando de todo mal. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor verdadeiramente tem nos protegido, ainda que o inimigo tenta contra nós, ainda que ele tenta nos afligir de qualquer maneira, o Senhor está nos protegendo, está nos guardando, está nos livrando de todo mal. Pai querido, nos purifica de toda maldade, sonda, meu Pai, a nossa alma, a sede dos nossos corações, onde são formados e gerados os nossos desejos, as nossas intenções, o nosso falar, o nosso levantar, o nosso deitar, todos os nossos pensamentos, meu Pai, ações, atitudes. Deus, nos purifica, sonda ali, meu Pai, no interior do nosso ser, da nossa alma, e veja se há algo de maligno, algo que não agrada ao Senhor, algo que seja pecado, Pai, em nome de Jesus. E tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor faz isso agora, nesse momento em que nós estamos orando. Toca, meu Pai, na nossa alma. Toca, meu Pai, no nosso ser. Toca na nossa mente, no nosso coração e nos purifica. Aniquila todo mal. Tira, meu Pai, todo mal. Tira, meu Pai, toda impureza em nome de Jesus. Que nós venhamos ser puros aos olhos do Senhor. Que nós tenhamos, meu Pai, um coração que te agrada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço, meu Pai, que nós tenhamos uma mente pura, moldada conforme a Tua palavra, a mente de Cristo, que pensa como o Senhor pensa, que vê como o Senhor vê, um coração que sente como o Senhor sente, que tem prazer nas coisas que o Senhor gosta, nas coisas que agradam ao Senhor, para que nós venhamos, meu Pai, te agradar e nos agradar no Senhor, viver em comunhão com o Senhor e sermos santo nessa terra, sermos luz nessa terra, meu Pai, vivermos em comunhão contigo, Deus, em nome de Jesus, nessa terra e por toda a eternidade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor, manifesta a glória do Senhor, manifesta o poder do Senhor nas nossas vidas. Eu te peço milagres, Pai. Eu te peço, Pai, milagres. Manifesta, Pai, milagres em nome de Jesus. Assim como o Senhor manifestava no Antigo Testamento, e está relatado ali, meu Pai, várias histórias de milagres. Assim como acontecia também no Novo Testamento, nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos. Manifesta milagres. Assim como pessoas, meu Pai, dos nossos dias e também de poucos tempos passados, tem contado testemunhos poderosos do Senhor. Eu lhe peço, Pai, manifesta milagres. O Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. O Senhor não muda, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, eu desejo neste momento ver o agir do Senhor na minha vida, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha casa. E também, meu Pai, manifesta na vida dessa pessoa que está orando comigo, para que ela venha dar testemunho e o nome do Senhor venha ser conhecido, divulgado, glorificado e exaltado mais do que ele já é, e mais pessoas sejam atraídas pelo Senhor para a tua presença, para que sejam libertas de seus pecados, para que sejam salvas em nome de Jesus. E nós também venhamos glorificar no teu nome, nos alegrar na tua presença, nos alegrar no Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos deleitar na tua presença, nas tuas maravilhas, na manifestação do teu poder e do teu milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, muda a nossa mente, muda o nosso coração, tira de nós todo pensamento maligno, todo pensamento de fazer mal para as pessoas, todo sentimento de vingança, Pai, em nome de Jesus. Coloca em nós o coração de Cristo, que nós venhamos retribuir o mal que as pessoas nos fazem com o bem. Pai querido, tira do nosso coração, meu Pai, toda maldade, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos um coração de filhos, Pai, assim como Jesus Cristo teve e foi filho do Senhor. Até mesmo ali naquela cruz, ele olhou para aquelas pessoas que estavam crucificando, meu Pai, e o desprezando e o maltrataram, e disse ao Senhor: Pai,
Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Deus querido, nos dê essa maturidade, nos amadureça, meu Pai, espiritualmente, que nós venhamos crescer espiritualmente no Senhor para ter essa maturidade de compreender, meu Pai, que as pessoas, mesmo fazendo mal contra nós intencionalmente, Pai, que nós venhamos saber, meu Deus, que por trás, no fundo, existe um ser maligno, existe algo, uma origem, alguma coisa que está provocando aquilo, meu Pai, que na maioria das vezes é o pecado que habita em nós, e que nós tenhamos a maturidade, a mente do Senhor, para nós perdoarmos essas pessoas, para nós termos a fé, ver como o Senhor vê, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor chama as coisas que não são como se elas já fossem, as coisas que não existem como se elas já existissem. E que nós venhamos ver estas pessoas que praticam o mal contra nós, nos ofendem, nos maltratam, que nós venhamos ver elas arrependidas, rendidas ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nós venhamos ter fé sobrenatural, que nós venhamos ter o amor sobrenatural do Senhor dentro de nós. Pai, preenche o nosso coração com amor em nome de Jesus. Enche-nos, meu Pai, com o poder do Teu Espírito e com os frutos do Teu Espírito, para que nós venhamos verdadeiramente ser luz nesse mundo, sal nessa terra, ser árvores de bons frutos, que produzam bons frutos para o Teu reino, Pai. Que nós venhamos produzir frutos, praticar obras que agradam ao Senhor, que as pessoas venham ver nossas atitudes, o nosso modo de viver, nossas boas obras e venham reconhecer que o Senhor existe por causa do nosso ser, por causa do nosso agir, reconhecer que não é algo meramente humano, mas que tem algo de sobrenatural, que é a obra do Teu Espírito Santo em nós. Pai querido, que nós sejamos bons testemunhos nessa terra, que nós não venhamos dar mau testemunho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, meu Deus, coloca o bem no nosso coração, coloca o amor no nosso coração, muda a nossa programação mental, muda, meu Pai, muda o nosso ser, a nossa mente, que nós venhamos pensar positivamente, que nós venhamos pensar na linguagem do Senhor, na linguagem do amor, na linguagem do bem, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca em nós, meu Pai, vigilância, que nós estejamos sempre vigilantes com os nossos pensamentos, nossas atitudes, e nos dê forças, meu Pai, porque muitas vezes nós passamos tentações dentro de nós, nos pensamentos, ficamos irados, ficamos com raiva, vontade de xingar, vontade de fazer o mal, vontade de parar de fazer o bem, meu Pai, e vontade de fazer diversas outras coisas. Mas, meu Pai, nós não podemos deixar isso acontecer, precisamos nos conter, nos reter. Não podemos caminhar na carne, então nós Te pedimos ajuda, nós Te pedimos, meu Pai, nos fortaleça espiritualmente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos enche, meu Pai querido, com o amor do Senhor em nome de Jesus, para que nós venhamos retribuir o mal fazendo o bem, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos sempre bondosos, meu Pai, com todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo, e que nós venhamos, meu Pai, esperar a recompensa no Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja puro a ponto de não ficar esperando sermos reconhecidos pelos homens, mas apenas pelo Senhor. Pai querido, manifesta a Tua presença, permita-nos, meu Pai, ter experiências sobrenaturais com o Senhor, que nós venhamos sentir a Tua presença, que o Senhor, meu Pai, manifeste a Tua presença no nosso dia a dia, com cada um de nós que estamos aqui orando na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus querido, nós aproveitamos também este momento para lhe pedir perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Purifica-nos, Pai, de todo mal. Tira de nós toda maldade. Nos perdoe, meu Pai, por todo aquele pecado que nós praticamos de propósito, intencionalmente, aqueles que nós praticamos sem querer, sem perceber, diversos tipos de pecado, Pai, coisas que nós nem lembramos, nem percebemos. Em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar de todo pecado. Na Tua palavra está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias ao Senhor, meu Pai, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eis-nos aqui, Pai. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Coloca no nosso coração prazer em fazer a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós Te agradecemos e Te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo.
Meu irmão e minha irmã, graças a Deus, mais um dia nós estamos aqui reunidos, orando juntos na presença do Senhor, e agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Não se esqueça de deixar os seus pedidos de oração registrados aí nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E eu te peço também que você dê um like nesse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos, nos grupos de sua família e principalmente com aquela pessoa que está precisando de oração e também de ouvir a palavra de Deus. E se você ainda não ouviu o meu recado inicial, eu tenho o link do meu canal que tenho lá no WhatsApp, ele está aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui no YouTube, vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação e sempre que tenho condições, eu posto por lá também pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Então vamos para a nossa reflexão, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Meu irmão e minha irmã, aqui nessa palavra que acabamos de ler, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para os cristãos que estavam em Tessalônica, a primeira carta aos Tessalonicenses. Depois de diversos ensinos, diversas instruções, no final de sua carta, ali no capítulo 5, nós vemos que ele tem várias instruções finais, várias recomendações finais, que apesar de serem instruções, conselhos e recomendações, são mandamentos do nosso Deus para nossas vidas. Ele dá várias instruções, vários curtos, breves, simples, mas poderosos mandamentos, como por exemplo, aqui a partir do versículo 16, alegrem-se sempre. No 17, orem continuamente, uma maravilha, precisamos orar. Versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. No versículo 19, não apaguem o espírito. No versículo 20, não tratem com desprezo as profecias, mas coloquem à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. No versículo 22, afastem-se de toda forma de mal. E aí ele tem mais algumas instruções e finaliza a sua carta. Mas nós vamos focar aqui no que está escrito no versículo 15. Dentre várias instruções que nós acabamos de ver, instruções finais na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós temos aqui a instrução de que nós devemos ter cuidado para que ninguém, esse ninguém aqui está falando sobre nós, os cristãos, filhos de Deus, nós que cremos no Senhor, nós devemos ter o cuidado para que não venhamos fazer algo que é muito sério, muito preocupante, retribuir o mal com o mal. Isso aqui é muito importante porque todos nós, todos os dias de nossas vidas, passamos por situações que nos levam a pensar, desejar fazer o mal contra as pessoas, seja de forma direta ou de forma indireta. Isso acontece todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos situações que nos deixam tristes, que nos deixam chateados, que nos deixam contrariados, que nos deixam irados com muita raiva. E aí vem aquele turbilhão, aquele monte de pensamentos na nossa mente. Faz isso, faz aquilo, também eu vou fazer isso, também eu vou deixar de fazer aquilo. E aquela guerra, aquela luta na nossa mente. Conforme o apóstolo Paulo falou em uma de suas cartas, eu acho que foi em Romanos, aquele bem que quero fazer não faço, mas aquele mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Isso aí acontece por causa de duas naturezas que tem dentro de nós. A natureza que nós chamamos de carnal, aquela parte do nosso ser que ela é contaminada pelo pecado e tende a fazer tudo aquilo que Deus não agrada, que a palavra de Deus não aprova. E a outra parte do nosso ser é a que nós chamamos o nosso ser espiritual, que foi gerado quando nós cremos em Jesus Cristo,
e nos tornamos filhos de Deus. O Espírito, a nossa parte espiritual, isso aí vai tender para o Espírito Santo, para a palavra, para as coisas de Deus, para aquilo que traz vida, para aquilo que alegra o coração de Deus. Essas duas naturezas estão dentro de nós. Por isso nós temos esses conflitos quando passamos diversas situações, principalmente nas situações mais difíceis. Então vem pensamentos positivos de um lado, pensamentos negativos do outro. Vem conselhos e instruções positivos do lado, conselhos e instruções negativos do outro. E fica aquela balança, aquela luta, aquela guerra. Faz isso, não faz. Faz isso porque a Bíblia diz aquilo. O outro fala não faz. Não faça isso porque a Bíblia diz isso, isso e isso. O outro fala não faz. E fica aquela luta, aquela guerra, o orgulho do nosso coração, querendo fazer o mal, querendo fazer o mal. Por isso nós precisamos nos humilhar. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, estando nós crucificados, crucificando a nossa natureza carnal, não tem como ela, de mãos presas e pés presos, fazer alguma coisa. Ela não vive mais. Mas isso aí é uma simbologia. Literalmente a nossa carne não está morta. Nós vamos lutar contra a nossa carne até o último dia das nossas vidas. Então o máximo que nós podemos fazer e conseguimos fazer é o quê? Mortificar a nossa carne. É essa linguagem, inclusive esta palavra que o apóstolo Paulo usa em uma de suas cartas. Nós devemos mortificar a nossa carne. Eu gosto de usar a palavra enfraquecer, porque mortificar, ela vai mortificando, mas ela nunca morre. Agora, ela vai enfraquecendo, enfraquecendo. Outra palavra também que gosto de usar é adormecer. Uma pessoa, quando fica sem se alimentar, ela fica fraca. Ela vai perdendo as energias e vai ficando fraca, e vai ficando fraca, e vai ficando fraca. E se ela persistir sem se alimentar, ela começa a passar mal, começa a ter problemas de saúde, começa a ficar doente, ela pode até desmaiar. E se continuar, não houver um tratamento, um socorro, ela morre. É isso que nós devemos fazer com o nosso ser carnal, o velho homem que habita em nós, o homem contaminado pelo pecado. Nós devemos negar a vontade dele, pois é assim que funciona. Todas as vezes que a sua natureza carnal e pecaminosa deseja fazer algo e você atende essa vontade, você vai lá e pratica isso, você está alimentando essa sua natureza pecaminosa. Ela está recebendo mais nutrição, mais nutrientes, mais força. Ela está ficando forte, fortalecida, e ela vai crescendo, crescendo e ficando forte para que nas próximas práticas ela venha praticar as suas maldades com mais facilidade. É isso que acontece. É por isso que muitas pessoas não conseguem vencer o pecado, porque elas não rejeitam a vontade da sua carne. Elas estão sempre alimentando a sua natureza pecaminosa. Assim, a sua natureza pecaminosa vai ficando cada vez mais forte. Ao contrário disso, o que deve ser feito é o quê? Nós precisamos alimentar o nosso ser espiritual. O homem segundo o Espírito, o homem interior segundo o Espírito que é em nós. Aquele que foi gerado em Cristo Jesus, conforme Jesus Cristo falou com Nicodemos. É necessário você nascer de novo. Quando nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, Deus gerou em nós uma nova criatura, um novo Filho de Deus. E é essa criatura espiritual que nós somos, esse nosso lado do nosso ser, que gosta de Deus, que tem prazer nas coisas de Deus, que medita em viver como agrada a Deus, pensa nas coisas de Deus, pensa em obedecer a Deus, pensa em não praticar mais o mal, está sempre agradando a Deus, lendo e meditando na palavra para melhorar cada vez mais o seu dia a dia no relacionamento com Deus e com as pessoas, está sempre orando e jejuando para ter comunhão com Deus e fortalecendo o seu espírito, alcançando cada vez mais o propósito que Deus tem para ele aqui nessa terra. Esse lado nosso espiritual, é ele que nós precisamos alimentar. É a vontade dele que nós precisamos fazer. Por exemplo, quando uma pessoa pisa no seu pé, dependendo do seu estado espiritual, emocional e psicológico,
vou usar uma linguagem bíblica. Se você estiver naquele dia que a pessoa pisou no seu pé naquele momento, se você estiver carnal, a tendência é você fazer algo de errado, reagir de uma maneira que não agrada a Deus. Você pode fechar a cara para a pessoa, você pode gritar com a pessoa, xingando a pessoa. E ainda tem aqueles mais imaturos, como no caso das crianças e dos adolescentes, eles ainda vão lá e olha para a pessoa com raiva e pisa no pé dela de novo, descontando aquele mal. Às vezes a pessoa até pisou no pé dela sem querer. Mas, independente se foi sem querer ou não, a pessoa atingida reconheceu que lhe foi feito um mal. E a tendência da nossa natureza carnal é retribuir com o mal. Isso acontece, conforme eu já falei, quando nós estamos carnais, tendo um estilo de vida em que nós não estamos rejeitando as nossas vontades. Por isso a nossa carne está forte. Mas nesse exemplo que dei de uma pessoa pisar no nosso pé, se nós estivermos pessoas espirituais, nós vamos sim achar ruim, nós vamos sim pensar em xingar a pessoa, chamar a atenção da pessoa, fazer algum mal da pessoa. Nós vamos sim, às vezes até querer fechar a cara, ficar com raiva, mas imediatamente, instantaneamente, o nosso ser espiritual segundo Cristo Jesus, o nosso ser que é filho de Deus, pois nós somos filhos de Deus, imediatamente vem tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou na nossa mente. Os versículos bíblicos que nós lemos na palavra, as passagens. Fazer o bem, não praticar o mal, amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos, perdoar aquele que nos ofendeu, diversas outras coisas. Então fica aquela pequena luta dentro do nosso ser e nós vamos lá e rejeitamos, calamos a voz do homem pecaminoso, do ser pecaminoso que é em nós e damos lugar ao ser espiritual, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Espírito. Isso aí também se chama andar no Espírito, é viver fazendo aquilo que agrada a Deus, é viver fazendo o bem, perdoando as pessoas, crendo em Deus, obedecendo à vontade de Deus. Então até agora nós vimos aqui e sabemos muito bem que existe um duelo dentro de nós, uma luta dentro de nós, da carne contra o Espírito. É por isso que nós precisamos tomar cuidado. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, conforme nós estamos aqui meditando, no capítulo 5, versículo 15, ele escreveu o seguinte: tenham cuidado. Ele falou tenham cuidado porque tudo isso que eu falei para vocês até agora, ele sabia muito bem, perfeitamente. Ele era especialista nesses assuntos. Inclusive a maioria das palavras que falei aqui são de origem dos ensinos nas cartas do apóstolo Paulo, falando, por exemplo, da luta da carne contra a luta do Espírito. E ele, sabendo que existe essa luta dentro de nós, ele escreveu aos Tessalonicenses: tenham cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal. Ele disse tenham cuidado por vários motivos. Um deles é o seguinte: a chance de nós retribuirmos o mal a uma pessoa quando alguém nos faz mal é muito grande. Então nós devemos estar sempre atentos e vigilantes, prestando atenção nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, nas nossas emoções, porque a nossa mente parece que ela é uma avenida de intenso tráfego de carros, não é isso mesmo, tráfego, uma rua de intenso movimento, uma avenida de um centro de uma grande cidade, passam todos os tipos de carro, a nossa mente parece isso, passa todo tipo de pensamento e a gente não pode deixar passar todo tipo de pensamento. Por exemplo, nas vias públicas tem certos lugares que tem as placas que é proibido passar veículos muito pesados, caminhões, por exemplo, acima de 5 toneladas, não pode passar aqui, carretas não pode passar aqui, aí tem a seta indicando, entra pela outra rua, porque aquela via não é própria para suportar, trafegar aqueles veículos pesados. A nossa mente também não foi feita para isso. Deus não criou o homem para fazer o mal. Deus criou o homem para viver o amor, para viver em comunhão com Ele e com os homens. Então nós devemos estar policiando os nossos pensamentos, vigiando
aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. E é claro, falar é fácil, agora fazer é difícil, é muito difícil e muitas das vezes até nós pecamos. Mas existe uma maneira de diminuir isso aí, a quantidade, a frequência com que nós falhamos, com que nós pecamos. Basta nós negarmos a nossa carne e dar lugar ao nosso espírito, rejeitar as vontades do nosso ser pecaminoso e fazer a vontade do nosso ser espiritual, que é filho de Deus. E também nós precisamos alimentar a nossa alma todos os dias com a palavra de Deus. Isso aí fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, nos traz amadurecimento e força espiritual. A palavra de Deus é comparada com o pão. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E Ele próprio é a palavra. Assim nos ensina o apóstolo João no Evangelho de João. E o próprio Jesus Cristo falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Portanto, quando nós lemos e meditamos na palavra, temos contato com a palavra, sendo a palavra vida e espírito, conforme disse o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos receber vida de Deus e vamos receber do Espírito de Deus. Então nós vamos ser fortalecidos no poder e na força de Deus quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus diariamente. Nós também podemos jejuar frequentemente. O jejum ajuda muito a fortalecer o nosso espírito e vencer as vontades da nossa carne. As pessoas que jejuam da forma correta, tendo a intenção, a motivação correta no coração, elas ficam pessoas mais espirituais e menos carnais. Então existem vários meios de nós vencermos essa batalha que há dentro de nós, mas nós devemos estar sempre atentos e vigilantes quanto a este mandamento que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Portanto, todas as vezes que alguém fizer algum mal contra você, lembre-se desse versículo e faça o bem, ainda que seja difícil. Se você tiver muita dificuldade, use vários meios, se direcione a Deus em oração, comece a falar com Deus, conte de 1 até 10, dá glórias a Deus, canta um hino de louvor, sai de perto da pessoa, com respeito, sem desrespeitar, para não piorar a situação, dependendo do que estiver acontecendo. Sai de perto do ambiente com sabedoria, dependendo também do que estiver acontecendo. Sempre tem um meio. Quando nós queremos alguma coisa, nós sempre damos um jeito. E Jesus Cristo falou também que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, ou seja, o comportamento, a atitude, os frutos da pessoa que é cheia do Espírito Santo, está lá, por exemplo, no livro de Gálatas. Eu não sei todos de cor, mas amor, eu posso falar alguns. Amor, mansidão, temperança, domínio próprio e por aí vai. O perdão também é um, apesar de que não está nessa lista. O perdão é um fruto do Espírito. Nós precisamos amar o nosso próximo, nunca deixar de fazer o bem. Inclusive existe um mandamento aqui na palavra no Novo Testamento. Eu não tenho certeza porque eu não me lembro agora. Eu acho que é do apóstolo Paulo, em uma das cartas dele. Não se cansem de fazer o bem. Já aconteceu com você, às vezes, de passar um momento de muita raiva com a pessoa, muita, mas muita raiva, e você pensar assim: também eu não vou fazer mais aquilo que eu fazia para essa pessoa, também eu vou deixar de fazer aquilo, deixa ela também, na hora que ela estiver precisando eu não vou ajudar. Isso aí já aconteceu comigo várias vezes, acredito que com você também já aconteceu, mas comigo, em uma certa vez, veio, parece que a voz do Espírito falando, mas dentro de mim, não audivelmente, do lado exterior, falando comigo: não se canse de fazer o bem. O versículo bíblico vinha direitinho na minha mente: não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, porque às vezes nós nos cansamos de fazer o bem. A gente faz o bem, tenta agradar a Deus, e sempre estão vindo lutas, sempre estão vindo dificuldades, sempre, vez ou outra, as pessoas falham com a gente, erram com a gente, nos fazem mal, provocam, cometem injustiças contra nós, e nós sempre fazendo bem, sempre fazendo bem. Tem horas, nos nossos momentos de fraqueza, às vezes nem é porque nós queremos, nós nos cansamos, aí nós começamos
vou desistir, com esses pensamentos, vou desistir, vou parar de fazer o bem, vou abandonar. Às vezes até mesmo pensamos em abandonar alguma coisa por causa de alguém ter nos ofendido, ou nos ter feito algum mal, ou praticado alguma injustiça contra nós. Por isso a importância de ler constantemente a palavra de Deus. Conforme eu dei aqui o exemplo, eu passei por uma situação assim e me veio na mente nitidamente, falando comigo, insistindo comigo: não se canse de fazer o bem. Ou seja, mesmo eu estando com muita raiva, muito irado, me sentindo injustiçado, aquelas coisas boas, aquelas práticas boas, aquele bem que eu vinha praticando para essa pessoa, que eu estava pensando também eu não vou fazer mais, o Espírito Santo está falando comigo: continue fazendo o bem, não se canse de fazer o bem. E é isso mesmo, meus irmãos, quem é filho da luz, a sua natureza é luz. A luz, ela não se transforma em trevas quando ela chega nas trevas. Se você chegar dentro de uma caverna de noite, ou numa gruta, ou então em um cômodo da sua casa, onde é um escurão mesmo, um breu, não entra luz nenhuma, você não enxerga nada. Se você chegar com uma luz dentro desse ambiente escuro, essa luz, ela não vai ser influenciada pela escuridão e ela não vai se tornar escuridão, ela não vai se tornar trevas por causa do ambiente em trevas. Ela não se contamina, porque a natureza dela é luz. Luz é luz. Estando no meio de outros ambientes iluminados, perto de outras luzes, ou nas trevas, no meio do escuro. Ela sempre vai ser luz. Assim também devemos ser nós. Filhos de Deus, sempre fazendo o bem, mesmo quando as pessoas nos fazem o mal. E voltando aqui para a comparação da luz que eu fiz, a luz é tão poderosa, a força e o poder da natureza da luz é tão poderosa, que onde ela chega, por mais denso e escuro em trevas que esteja o ambiente, e por menor que seja essa luz, aonde os raios de luz, os fótons de luz dela alcançam ali em volta dela, seja uma lâmpada pequena, seja uma vela, seja um LED da lâmpada do seu celular, uma lanterna de mão, não importa o que seja, aonde cada uma tem a sua potência e a sua força, aonde a sua luz chega, as trevas somem. Assim devemos ser nós. Por isso que nós somos luz. Porque aonde nós chegarmos, a luz de Deus tem que brilhar na vida das pessoas. E as trevas que estão no ambiente não podem nos afetar, nos fazendo nos tornar em trevas. Assim nós devemos ser. Nós somos mais fortes do que essa força e do que esses pensamentos que ficam combatendo dentro de nós, nos sugerindo, nos impulsionando a fazer o mal contra as pessoas, a deixar de praticar o bem. Eu sempre vejo aí e falo repetidamente, é por isso que é bom ler a palavra de Deus continuamente. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é baseado com o que eu leio na palavra de Deus. Nós precisamos sempre estar lendo a palavra de Deus. É por isso que o salmista disse, está registrado lá em Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A principal e mais poderosa ferramenta que temos para obedecer a palavra de Deus é a própria palavra de Deus. É assim que nós vamos conseguir cumprir o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixe o seu like, fique à vontade para deixar os seus comentários, compartilhe principalmente com aquelas pessoas que precisam de oração e ouvir a palavra de Deus. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.